Tenho 83 anos e vou contar sobre a vez que aprendi que algumas coisas nunca deveriam ser ditas em voz alta. Não porque sejam vergonhosas, mas porque palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Eu sou Margarida, e durante a maior parte da minha vida pensei que honestidade significava contar tudo, que abertura significava compartilhar o que quer que passasse pela minha cabeça. Até que vi o que acontecia quando eu fazia isso. Se você é mais jovem, talvez ainda esteja aprendendo isso. Se tem a minha idade, talvez já tenha aprendido da forma difícil. De qualquer forma, há coisas que gostaria de ter guardado para mim. Coisas que teriam me poupado muita dor se eu tivesse apenas ficado quieta. A primeira coisa que aprendi a não compartilhar foi dinheiro. Quanto eu tinha. Quanto eu não tinha. Nada disso. Depois que o Ricardo morreu, de repente tive que administrar finanças sobre as quais nunca tinha pensado. Pagamentos de seguro, contas de poupança, a casa. Uma tarde, estava tomando café com uma vizinha, mulher legal. Nos conhecíamos há anos. Ela perguntou como eu estava me virando. E eu, tentando ser aberta, contei. Contei sobre o seguro de vida. Sobre o que o Ricardo tinha me deixado, sobre como eu estava indo bem, não rica, mas bem. 2 semanas depois, a filha dela ligou, perguntando se eu consideraria emprestar dinheiro para a entrada de uma casa. Eu disse não, tinha que dizer. Não era meu papel financiar a vida de outra pessoa, mas depois disso, as coisas mudaram. Minha vizinha parou de vir tomar café. Começou a ser educada, mas distante. E percebi, contar sobre minhas finanças tinha mudado como ela me via. Eu não era mais só a Margarida. Eu era a Margarida que tinha dinheiro. A Margarida que podia ajudar, mas escolheu não ajudar. A amizade nunca se recuperou. Foi aí que aprendi. Dinheiro é privado. Não porque seja vergonhoso, mas porque saber muda as coisas. Se você tem mais que alguém, a pessoa se sente com direito ou ressentida. Se tem menos, a pessoa sente pena de você ou para de te levar a sério. Não existe versão onde compartilhar suas finanças melhora um relacionamento. A segunda coisa que aprendi a não compartilhar foram planos futuros antes de serem certos. Eu tinha 63 anos, pensando em vender a casa, me mudar para um lugar menor, mais fácil de manter. Mencionei casualmente para uma das minhas filhas durante uma ligação, só pensando em voz alta. A senhora vai vender a casa? Ela disse. Mãe, essa é uma decisão enorme. A senhora realmente pensou bem sobre isso? Então ela ligou para os irmãos. De repente, todo mundo tinha opiniões. Essa casa vale mais se a senhora esperar. E todas as nossas memórias de infância, a senhora não consegue lidar com uma mudança na sua idade. As vozes deles encheram minha cabeça, me fizeram questionar tudo. Fizeram algo que tinha parecido claro de repente parecer impossível. Não vendi a casa, não naquela época. Não porque decidi contra, mas porque o barulho deles abafou meu próprio pensamento. E aprendi. Planos são frágeis quando são novos. As opiniões de outras pessoas podem matá-los antes que tenham chance de crescer. Agora, quando estou pensando em algo, guardo para mim até estar avançado o suficiente para que ninguém possa me convencer do contrário. A terceira coisa que aprendi a não compartilhar foram reclamações sobre pessoas que têm poder sobre você. Tive um senhorio uma vez. Antes de o Ricardo e eu comprarmos a casa, homem que era dono do prédio que alugávamos. Ele era difícil, demorado para consertar coisas. Aumentava o aluguel em toda oportunidade. Reclamei dele para outro inquilino, só desabafando, aliviando a pressão. Aquele inquilino mencionou para outra pessoa, que mencionou para outra pessoa, que mencionou para a esposa do senhorio,
Na próxima vez que algo quebrou no nosso apartamento, levou 3 meses para consertar em vez de 3 semanas. Não podia provar que estava conectado, mas eu sabia que estava. E aprendi. As pessoas que têm poder sobre você, chefes, senhorios, qualquer um, você não fala mal deles, para ninguém, porque palavras viajam, e viajam em direções que você não pode prever ou controlar. Se você tem um problema com alguém no poder, ou o enfrenta diretamente ou guarda para si. Reclamar para outras pessoas não realiza nada, exceto criar informação que pode ser usada contra você. A quarta coisa que aprendi a não compartilhar foram minhas próprias fraquezas e medos, pelo menos não para qualquer um. Eu tinha medo de muitas coisas quando o Ricardo morreu. Medo de ficar sozinha, medo de não conseguir me virar, medo de me tornar um fardo. Compartilhei algo disso com uma amiga, procurando reasseguramento, conexão. Ela foi solidária no começo, disse todas as coisas certas, mas com o tempo notei que ela começou a me tratar diferente, com cuidado, como se eu fosse frágil. Oferecia-se para fazer coisas para mim que eu podia fazer sozinha. Me checava de formas que pareciam vigilância, não amizade, e percebi. Eu tinha dado a ela informação sobre minhas fraquezas, e agora ela me via através dessa lente, não como Margarida, como a Margarida que está lutando, a Margarida que precisa de ajuda. A amizade ficou desigual. Eu era aquela que precisava, ela era aquela que ajudava, e senti falta de sermos iguais. Aprendi que vulnerabilidade é valiosa, mas também é perigosa. Você só a compartilha com pessoas que provaram que podem lidar com ela sem mudar como te veem. A maioria das pessoas não ganhou isso. A quinta coisa que aprendi a não compartilhar foram segredos de outras pessoas. Minha irmã Joana me contou uma vez que o casamento dela estava com problemas, que ela estava pensando em deixar o marido. Ela me pediu para não contar para ninguém, e eu não contei, mas fui tentada, tão tentada, porque era uma informação interessante, porque me faria parecer mais próxima da situação do que eu estava, porque as pessoas gostam de saber coisas. Fiquei quieta. E 6 meses depois, Joana e o marido resolveram as coisas. Se eu tivesse contado, se eu tivesse espalhado isso, teria tornado tudo mais difícil para ela. As pessoas teriam formado opiniões, tomado lados, tornado impossível para ela voltar mesmo que quisesse. Aprendi que guardar segredos de outras pessoas não é apenas sobre protegê-las, é sobre ser alguém que vale a pena confiar. Se você não consegue guardar um segredo, as pessoas param de te contar coisas reais. Seus relacionamentos ficam rasos, superficiais. A sexta coisa que aprendi a não compartilhar foi qualquer pensamento de sair, de um emprego, um lugar, um relacionamento, antes de estar realmente pronta para ir. Quase cometi esse erro com o Ricardo. Estávamos na casa dos 50. O casamento tinha ficado quieto, distante. Eu estava infeliz. Uma noite, durante uma discussão, quase disse: "Tenho pensado em ir embora." Não disse. Algo me impediu, talvez medo, talvez instinto. Mas se eu tivesse dito, tudo teria mudado, mesmo se eu ficasse, mesmo se consertássemos. Ele sempre teria se perguntado, sempre esperado que eu fosse embora. A confiança teria sido quebrada. Aprendi que você não anuncia sua saída até estar atravessando a porta. Se está infeliz, ou conserta ou vai embora. Mas não ameaça ir embora, não fica pairando na entrada. Isso não cria urgência, cria ansiedade, e ansiedade não constrói nada que vale a pena manter. A sétima coisa que aprendi a não compartilhar foram problemas familiares com pessoas fora da família. Quando minha filha mais nova era adolescente, passamos por uma fase difícil. Ela estava brava comigo. Eu estava frustrada com ela. Quase contei para uma amiga sobre isso. Quase pedi conselho.
quase desabafei, mas não fiz, porque sabia que se eu falasse sobre os piores momentos da minha filha para outras pessoas, elas lembrariam. Mesmo depois de minha filha e eu nos reconciliarmos, elas ainda pensariam nela daquela forma e eu teria envenenado o relacionamento delas com ela antes mesmo de começar. Problemas de família são assunto de família. Você os resolve dentro da família. Você não recruta uma plateia, porque as pessoas de fora não precisam saber, e saber não vai ajudar ninguém. A 8ª coisa que aprendi a não compartilhar foram coisas das quais eu estava orgulhosa, pelo menos não imediatamente. Essa me surpreendeu, porque somos ensinados a compartilhar boas notícias, a celebrar conquistas. Mas aprendi que compartilhar cedo demais convida complicações. Quando algo bom acontece, as reações das pessoas nem sempre são o que você espera. Algumas pessoas ficam genuinamente felizes por você, mas outras ficam invejosas, ou desdenhosas, ou de repente competitivas. Aprendi a sentar com boas notícias por um tempo antes de compartilhar, deixar que se tornem reais para mim primeiro, deixar que se assentem. Então, se eu compartilho, é de um lugar de segurança. Não procurando validação, apenas compartilhando algo que já está completo. Penso naquele verão de 74 às vezes, quando quase contei para alguém algo que teria mudado tudo. Não contei. E sou grata por ter ficado quieta, porque silêncio não é desonestidade, é proteção, para você mesmo e para os outros. Sou grata por ter aprendido quando falar e quando ficar quieta, por ter descoberto devagar quais coisas são minhas para guardar. Sou grata pelos relacionamentos que sobreviveram porque não disse tudo o que pensei, pela confiança que mantive guardando segredos que não eram meus. Obrigada por sentarem comigo, por ouvirem uma velha que aprendeu ao longo de muitos anos que algumas das coisas mais importantes são as coisas que você não diz. Se quiserem sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda aprendendo quando falar e quando ficar em silêncio. Cuidem-se e de suas palavras.